Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Ronaldo Pagliarini. Ele que é cabeleireiro e empresário. Ronaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o nosso programa. Seja bem-vindo. Sinara, eu que agradeço. É uma grande honra estar aqui, estar no seu programa. E um prazer aqui estar nessa TV, nesse projeto que eu acredito. Acho que é um projeto incrível e tem abençoado muitas pessoas. Eu estou muito feliz pelo convite, tá? Estou me sentindo em casa, muita vontade aqui. Nós também ficamos muito felizes com a presença dele, que ele conhece todo mundo aqui, é amigo de todo mundo, né, Ronaldo? Que bacana, né? São muitas histórias, né? Muitas histórias. Ronaldo, então conta um pouquinho a sua história. Como que foi que despertou? Há quanto tempo você é cabeleireiro? Conta um pouquinho dessa tua jornada. A minha história de cabeleireiro começou, eu gosto de contar isso porque muitas vezes as pessoas não acreditam muito nos sonhos. E as circunstâncias da vida fazem com que elas percam aquilo. Mas eu lembro exato do momento que eu decidi ser cabeleireiro. Eu tinha 6 anos de idade e era na minha festa de 6 anos de idade onde eu decidi, eu falei para minha mãe, para as pessoas próximas, que eu quero ser cabeleireiro. Inclusive, nesse ano, era um aniversário, fazia aniversário nessa época, e um dos meus tios estava na minha festa e ele perguntou: o que você quer de presente? Eu falei: eu quero que quando eu tiver 10 anos, eu possa ir morar com você, eu quero ser cabeleireiro. Porque ele era? Ele já era cabeleireiro, a minha mãe já era cabeleireira, os meus tios eram cabeleireiros, e aquilo para mim foi... Eu lembro que eu chamei ele atrás da porta, assim, falei: tio, deixa eu morar com você quando eu tiver 10 anos. Imagine, eu morava numa cidade em Santa Catarina, fui para o Mato Grosso, com 10 anos eu estava no Mato Grosso. E daí não podia, eles moravam aqui em Pato Branco, e não tinha como eu vir e tal. Daí comecei a ajudar minha mãe. Então eu lembro que a maioria dos meninos dessa idade, de 6, 7 anos, queriam ser médicos, bombeiros, jogador de futebol, policial. E infelizmente muitos deles não foram, ou não realizaram o seu sonho. E o meu, hoje eu digo que sou uma pessoa realizada. Eu faço o que eu amo fazer e que eu sonhei em fazer. A admiração que você tinha pelo trabalho deles, do teu tio e da tua mãe, influenciou na tua escolha? Muito, muito, porque eu via minha mãe fazendo as coisas. Então, eu lembro... Esses dias eu fui dar uma palestra no Senac, até aqui, e eles me convidaram, e eu lembro que a minha mãe, ela voltava do Senac, que ela fazia curso, se formou, teve a formação no Senac, voltou, e ela trazia as escovas, trazia aqueles materiais, e eu tenho 2 irmãs mais novas, e elas eram minhas modelos, então eu praticava no cabelo delas, daí eu enrolava as escovas e o cabelo ficava preso, daí eu descobri o meu talento, que era cortar cabelo. Então, como eu fazia as escovas, enrolava, eu não conseguia desenrolar, eu pegava e cortava. Sempre era uma briga, eu chegava em casa... Era curto assim o cabelo dele? Sempre tinha briga, e com as bonecas delas, né? Então era uma briga. Mas é uma coisa que eu lembro exato do momento da minha infância, onde despertou, claro, que como você falou, a admiração que eu tinha por eles, por ver o trabalho da minha mãe, e o trabalho dos meus tios, e onde eu falei: não quero isso que eu quero fazer. E é um pouco meio, a gente fala que é meio genético o negócio, porque a minha mãe, os meus avós, minha avó e meu avô eram cabeleireiros, barbeiros, e o meu bisavô na Itália também era, então já é uma geração assim. Hoje tem outros sobrinhos, tem outros irmãos que trabalham também na área. Ronaldo, e você você só corta o cabelo, você não vai na parte de coloração, né? Então, quando eu abri o meu salão, até então eu trabalhava assim. Quando eu com 12 anos, então, eu vim morar com os meus tios. Eu consegui realizar meu sonho. Com 12 anos eu vim morar com os meus tios. Aqui em Pato Branco, na cidade de Pato Branco. Nós morávamos em São Lourenço, que é aqui próximo, a cidade aqui próxima. A gente ficou 6 meses e viemos a Pato Branco. E daí começou a minha jornada aqui aprendendo. E era engraçado que daí quando eu comecei, eu não tinha altura suficiente para lavar cabelo nos lavatórios. Daí eu fazia um banquinho, colocava embaixo, atrás do lavatório, daí subia e ficava com as mãozinhas lá lavando. Hoje seria quase trabalho de escravos, né? Nem daria, trabalho né? infantil. Mas na época era... E eu amava fazer, então eu ficava lá atrás lavando os cabelos, então aquilo era uma coisa tão gratificante. E eu, na época, há muitos anos atrás, tinha muitas crianças que trabalhavam, engraxate, vendedor de picolé, Office boy. Office boy, e vinham, eu chamava, eu tinha vários amigos e chamava para eu aprender a cortar o cabelo com eles. Então, eu comecei a minha carreira com corte. Quando eu abri o meu próprio salão, eu me desenvolvi também, fui fazer cursos e tal de coloração, mecha, isso. Eu também sei fazer, mas hoje eu abri mão de não fazer. Então, eu achei no corte
o meu prazer. Então, é onde eu tenho alegria de fazer. Então, eu sei até fazer outras coisas, mas eu me dedico mais. E também pelo tempo. Assim, Sinara, eu não tenho muito tempo, porque esses outros procedimentos, eles exigem mais tempo, né? Então, hoje o que eu faço? Os meus clientes de corte, eu indico, passo para os outros profissionais da minha empresa para fazer coloração, mexe, essas coisas. E você é uma referência na área de corte, né? Aqui da região, né? Não só da cidade. Mas muitos profissionais que também viraram referência passaram pelo teu salão, né, Ronaldo? Você além de cabeleireiro, você é um professor, né? Eu acho que ensinar isso é um pouco, até eu vou antecipar essa pergunta, vou voltar um pouco a essa pergunta, porque o nome do meu estabelecimento é Moriá. Moriá é um lugar conhecido na Bíblia como um lugar de provisão, onde Deus provê. Então, quando Deus me deu a oportunidade de abrir o meu próprio negócio, trouxe muito isso. Qual que é o propósito desse negócio? Qual que é o propósito de abrir um outro salão? Eu trabalhava numa empresa boa, que era a empresa dos meus tios, eu era sócio deles, eu ganhava bem, mas surgiu a possibilidade de eu abrir o meu negócio. E onde a gente questionou e colocamos diante de Deus, e qual que é o propósito? Por que a gente vai abrir um outro negócio? Qual que é a finalidade desse outro negócio? E nós buscando o propósito, por que a gente iria abrir, surgiu o nome. Então o nome surgiu antes do propósito. E quando veio o nome, daí a gente entendeu que o nome era parte do propósito. Então Moriá é um lugar de provisão, onde Deus proveu o sacrifício a Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac, Deus proveu e ficou conhecido como o Monte Moriá, o Monte do Lugar da Provisão. Hoje é um lugar físico lá em Jerusalém, onde tem várias coisas em cima desse lugar. E para nós foi uma coisa muito significativa. Para mim, em especial, foi uma coisa onde eu posso prover, receber a provisão de Deus, mas eu também posso ser aquele que vou me doar ali. Também, então, hoje eu tenho uma visão de doar o meu talento para trazer beleza, bem-estar às pessoas, mas também me doar para pessoas. Então, eu acho que a chave do meu negócio foi descobrir o meu propósito de contribuir, que é essa pergunta que você fez. Eu já passaram muitas pessoas, e hoje tem pessoas no meu salão que eu tenho certeza que elas não vão ficar sempre. E é parte do propósito, virem, receberem, terem esse contato, esse contágio, né, que a gente acaba contagiando, um contagiando o outro, e a pessoa desse lugar dizer, uau, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho talento, e eu tenho minha capacidade. E despertar sonhos. Então, hoje eu sou muito feliz, claro que eu tenho minha remuneração, tenho meu reconhecimento com clientes, mas também eu tenho isso com profissionais, porque é o lugar que eu escolhi servir e dedicar a minha vida. Então, eu vejo isso e é gratificante você ver que muitas pessoas passam, hoje têm os seus negócios, têm as suas empresas, estão abençoando outras pessoas. Então, é parte do meu propósito, do lugar do Moriá, ser lugar de provisão a outros. Tem até alunos teus que já estão ensinando outras pessoas, claro, também são referências em curso. Sim. Até a gente recebeu aqui no programa, né? Sim, o Andy, claro. O Andy, um que grande é incrível, profissional, né? Quantos profissionais estão trabalhando contigo hoje? Hoje nós estamos em 19 profissionais que trabalham lá conosco. Então, é uma equipe grande, é uma equipe com bastante mulher, então tem que ter muita paciência. Os maridos aí que ou muita paciência. Vai passar, alguns dias depois passa, as pessoas voltam ao normal. Mas é muito desafiador. É desafiador, mas é muito prazeroso você ver as pessoas. Tem muitas pessoas que começaram ali comigo, que não tinham desenvolvido ainda as habilidades, você vê elas crescendo, você fala, uau, que legal. E outras que já estão atingindo o seu ápice e vendo o desenvolvimento, ganhando dinheiro. Eu ia falar sustentando suas famílias, claro, né? Colocando seus filhos para estudar, tudo à base desse negócio, né? Eu sempre, quando Deus me deu o Moriá, a gente começou com 3 pilares, que são coisas bem importantes, que eu prezo muito por isso. A pessoa tem que ter o retorno financeiro, porque é o tempo dela que ela está ali fazendo, então ela tem que ter o retorno financeiro. Então, é uma coisa importante a pessoa sair do trabalho, saber, eu estou indo, mas eu vou receber no final do mês ou na minha quinzena, eu vou ter o retorno. Então, é importante isso, ela ter essa segurança. E o segundo é um ambiente bom de trabalho, porque imagine você sai, como a gente chegou aqui, é um ambiente gostoso, me receberam com café, as pessoas com um sorriso, atenciosas, contando história. Então, tem que ter um ambiente bom de trabalho. E o terceiro pilar meu, da minha empresa, é que a pessoa tem que se desenvolver.
Porque eu, como empresário, tirando a parte de cabeleireiro, mas a minha visão de empresário é se a pessoa está lá 1 mês comigo, 2 meses, 1 ano, e ela continua a mesma, eu estou fracassando em alguma coisa. Então, há sempre esse incentivo nosso, dizendo, ei, vamos para esse lugar, vamos aumentar, vamos crescer, vamos se desenvolver. Eu acho que isso acontece, isso a gente vê refletindo nos profissionais que já saíram, que abriram seus negócios, e dentro dos profissionais lá. É prazeroso você ver isso, Sinara, ver a pessoa que começou há pouco tempo e, de repente, eu tenho adolescentes assim, com 17, 18 anos, que não tinham nenhum conhecimento, de repente já se desenvolvem e já estão andando na sua carreira. É muito bom isso. Esse crescimento profissional, né, às vezes é mais rentável do que o próprio dinheiro, porque o dinheiro é consequência, né, do trabalho, né? E você falou muito de que você trabalha com mulheres, né? Você deve ter tido muitos desafios. Você tem algum desafio, assim, que foi mais marcante na tua carreira, assim, que você fala, nesse momento foi difícil? Até nós passamos por uma pandemia, né, que também foi um momento muito difícil. Mas tem algum outro, assim, que te marcou bastante? Então, os maiores desafios na minha profissão, principalmente como proprietário e empresário na área, são os relacionamentos interpessoais. Então, sempre você pode ter... Tem cliente, há falta de cliente ou menos cliente. Foi o caso da pandemia. A pandemia foi um problema sério na nossa área, porque você está 1 mês tendo um faturamento, no outro mês baixa para 30% daquele faturamento e a tua estrutura continua sendo alta ainda, o teu custo operacional, e de repente aquilo se perdura por 1, 2, 3, 4, 6, foram quase 1 ano e meio para poder retornar aos eventos. E aquela dúvida, né? Quando que volta, quando que não vai voltar, né? Mesmo você tendo todos os protocolos, tudo aquilo foi muito assustador. Então, no termo financeiro, isso foi o mais desafiador. Mas eu vou falar a minha experiência, que eu consigo responder por mim, mas a minha experiência é os relacionamentos interpessoais. Então, eu também sofria muito com isso. Então, é um lugar que hoje eu tenho estado muito mais tranquilo e, claro, com a experiência da vida, os anos vão ajudando a gente a crescer e se desenvolver. E o próprio Deus vai nos edificando dia após dia. Mas eu sofria muito com porque a ideia era, você está formando uma família, de repente sai um membro da tua família, você... Só sente, né? Sente. Mas quando eu percebi, opa, é parte do propósito. Então, te resolve, deixa mais saudável quando você consegue resolver isso. E claro, e as relações interpessoais, dentro do salão, entre profissionais, clientes. Então, eu não tenho algo específico, assim, sabe? Dizer assim, aquele ponto. Mas são coisas pequenas que eu acho que vão formando a gente. E vai formando a gente como empresário, vai formando a gente como pessoa, vai formando a gente como administrador, dizendo, uau, isso é normal, isso pode acontecer, isso deve acontecer. Então, foram acontecendo. Sobre finanças, a pandemia foi um exemplo mais desafiador, assim. Eu acho que nosso segmento de beleza sofreu muito, porque nós dependemos do contato com as pessoas. E dos eventos também que foram fechados. Imagine, não conseguiam, não tinham eventos, não tinha casamento. E o que acontecia, Sinara? A pessoa que iria fazer coloração, por exemplo, ou fazer retoque de mechas, ela ia fazer porque ela tinha um casamento, tinha um evento. Daí lá, estou em casa mesmo, e muita gente não saía nem para jantar, não fazia, e acabava ficando... E não podia, né? Eu lembro que a gente não podia nem na manicure, né? Que a gente falava... Como... Teve um dia, Sinara, engraçado, eu tive que atender um cliente com portas fechadas, escondido atrás. Eu falei, meu Deus, cara, eu tô dentro do meu negócio, eu pago aluguel, tá aqui, o espaço é meu e eu tô atendendo escondido. Eu falei, meu Deus, se eu estivesse vendendo droga era mais fácil, eu tô aqui trabalhando. Claro, eu não estou condenando as atitudes que a gente teve como foram governo, necessárias, nada. né? Eu acho que a gente não sabia o que fazer, né? Teve uma tarde que eu estava na minha casa e eu vi um caminhão da prefeitura com o pessoal tudo cheio de roupa, assim, lavando a rua. Eu falei, nos dias que estavam fechados, né, logo no começo, eu falei, meu Deus, será que a gente sabe o que está acontecendo ou está muito pior do que é real, né? Ronaldo, e daí
tempo você chegou a usar as redes sociais, trabalhou online com dicas, tendências de corte? Você chegou a trabalhar nesse outro nicho assim? E você ainda continua se você começou? Sim, então, isso que eu ia te falar. Então, sempre há oportunidades, né? Então, há os desafios, que foram tremendos desafios, mas também houve início... O marketing digital evoluiu muito nessa... E o impulso, né? As pessoas tiveram que... Eu acabei, nesse período da pandemia, eu fiz 2 cursos online. Então, eu acabei fazendo o curso online de corte, que eu sou especialista. Você montou o curso? Montei um curso online com várias aulas. Eu aproveitava as horas ociosas para poder gravar, ele fazia live com o pessoal, com os alunos. Então, fiz uma estrutura toda, aproveitei e continuo vendendo esse curso online. Ainda continuo vendendo o curso online e estou nesse processo. Mas a oportunidade fez com que muitos fossem impulsionados e muitos caminhassem para isso. Uma coisa que é importante é a gente poder oferecer o que a gente sabe, compartilhar. Nós temos um agravante um pouquinho que a gente precisa muito de pessoas, de toque, né? De eu estar aqui com você. Para eu fazer o corte de cabelo, eu preciso o cliente e o profissional, preciso 2 juntos. Mas a gente descobriu que a gente podia fazer, vender para ajudar outros profissionais, ajudar outras empresas. Então, aconteceu muito isso. E na minha área aconteceu também. E eu entrei nessa, fiz nesses 2 anos de pandemia, assim, que foram mais intensos, e acabei fazendo isso. Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após o intervalo com essa conversa interessantíssima com o Ronaldo Pagliarini, ele que é cabeleireiro. Fique conosco.